a gente tem que destacar o seguinte: o anticristo ele vai se manifestar. Então, assim, a igreja ela é arrebatada, ela vai encontrar o Senhor nos ares. Então, vamos falar um pouquinho da terra? O que vai acontecer na terra? 7 anos de grande tribulação. Só que tem o seguinte: 3 anos e meio de falsa paz. O anticristo ele vem com soluções, né? Ele tem que ganhar o mundo para ele, né? Então ele vem com soluções, ele vem com tecnologia, ele vem com várias coisas, né? Muito provavelmente uma moeda única, enfim, aí entra o sinal dele, da besta, enfim, para comércio, etc. Mas é na segunda metade da grande tribulação que começa a acontecer, né, a tribulação, a angústia efetiva que a Bíblia fala. O que é isso? É os selos que se abrem, né? É as trombetas que tocam lá do Apocalipse e as taças da ira de Deus são derramadas. Fala pessoal que acompanha o Glorificast. Hoje estamos aqui para mais um episódio e esse episódio está mais do que especial. Temos equipamentos novos estreando aqui hoje. Microfone que, você pode afastar e aproximar. Hoje está sensacional. Além disso, mais uma novidade, essa não é tão boa, mas a Dani não será mais uma apresentadora junto com a gente. Por motivos que ela explicou para nós, são motivos compreensíveis. Então, infelizmente, ela não vai continuar com a gente, mas nos bastidores ela tá junto ainda e a gente vai tocando o barco. Então, como vocês sabem, eu me chamo Vinícius. Eu sou o Pedro. Eu sou a Maísa. E nesse episódio a gente vai falar de um assunto que todo mundo tem dúvida, que perguntam pra gente direto, que é sobre o fim do mundo, o apocalipse, ou como os assembleianos chamam, a escatologia, né? O estudo da escatologia. E nada melhor do que conversar com o pastor Paulinho Barreto. Além de pastor, ele é professor da ETAD, professor da EBD, prega constantemente, né? Quase toda semana, né, pastor? Faz tudo. E, além disso, ele tem um livro escrito sobre o assunto, que é a Introdução à Escatologia, uma abordagem sobre eventos futuros, certo? Exatamente. Então, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, se é que existe. Existe, né? Bom, primeiramente, paz para todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês. E parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando. Continue firme, né? Abundantes aí na obra do Senhor. Que o trabalho não é vão, não. Ele sempre tem resultados, né? A gente não sabe dimensionar o alcance de tudo isso daí. Parabéns, obrigado. Bom, me apresentando... É difícil falar da gente, de nós mesmos, né? Bom, meu nome é Paulo Barreto Júnior. Todo mundo me conhece como Paulinho Barreto. E eu estou aí colaborando na obra de Deus, né? Mês de maio, nós estamos, mês passado, eu fiz 30 anos, completei 30 anos de ministério pregando a palavra. Pouca coisa, hein? 30 anos pregando a palavra. Né? Então, eu sou muito grato a Deus por isso, pelo ministério que Ele me deu. E é isso aí. Posso falar da minha família também? Fica à vontade. Faltou alguma função que eu falei? Algum cargo? Cantar? Você Não, canta? os cargos são... Se ele cantasse ainda, pelo amor de Deus, né? Não, Aí o seria pastor demais. já tocou, né, pastor? Na banda, sim. né? Toquei na banda. Mas se eu cantar, vocês saem tudo correndo. Eu sou um desafino em pessoa. Mas só falando aqui, então, eu sou pai da Rebeca, da Sofia e esposo da irmã Késia. Essa é a nossa família. Só para apresentar aí que eu gosto de falar delas também. Amém. Amém. Amém, pastor. Pastor, só uma curiosidade antes da gente começar as perguntas de fato. O senhor escreveu um livro sobre a escatologia que está ligado ao livro de Apocalipse da Bíblia. Esse realmente é o seu livro predileto? Ou você escreve... Como foi o processo da escrita desse livro, na verdade, né? Sim, uma boa pergunta. O processo da escrita do livro, ele se deu por uma necessidade na época, né? Ele foi escrito há bastante tempo atrás, acho que, se eu não me engano, em 2001, pelos jovens ali da classe José do Egito, que tinham uma necessidade, e na época não havia assim, muitos materiais, né?
voltado para esse assunto de forma mais específica. Então, a ideia de escrever esse material na época, em 2001, foi de fazer um passo a passo, tipo uma introdução ao assunto, que poderia ajudar o adolescente, o jovem que está chegando, né, numa nova fase da vida, e também atender os novos convertidos, que não conhecem ainda da matéria, né? E aí esse material foi editado, na época, como uma apostila, e a posteriori, agora mais recente, nós fizemos uma revisão do material e editamos um livro. E esse livro foi doado para a igreja. Aí vai ficar a critério do pastor Clarismundo, aí, como que ele vai divulgar esse material. Tá? Agora, a segunda pergunta, que você falou, se é esse o material que eu prefiro. Eu adoro escatologia. Escatologia é um assunto interpretativo, né? Mas é um campo que mexe com a gente porque fala das coisas futuras. O ser humano tem curiosidades, né? A gente sempre quer saber como é que vai ser, como é que é o fim do mundo, né? Enfim, e eu gosto demais de escatologia, mas gosto tanto quanto, por exemplo, de liderança. Liderança é uma área que se mexe muito comigo, eu gosto muito também. Escrevi também um material de liderança para o PPO, a pedido do pastor, né, do ministério, e é uma área que eu acho que assim, se equilibra as duas. Legal, muito obrigado, pastor. Só para deixar claro, talvez não tenha gente que não conheça algumas linguagens, né, ou não seja da igreja, escatologia é o estudo sobre o fim das coisas, né, o fim do mundo. Perfeito. Escatologia é a soma de duas palavras, né? Scatos, que quer dizer futuro, e logia, estudo. Trazendo para a teologia nossa, estudo das coisas que vão acontecer, né, em relação à igreja, a Israel e o mundo como um todo, né? Então, esses três pontos dentro do futuro. O que vai acontecer com Israel? O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com o mundo como um todo, né? Escatologia é uma doutrina que trata sobre esses eventos futuros. Perfeito, obrigado, pastor. E, pastor, como que é o nosso tema aqui do nosso episódio, o senhor pode falar um pouco mais, assim, um pouco mais além, o que é o fim do mundo? Vamos lá, o fim do mundo, né? Você sabe que, interessante, os discípulos já de Jesus tinham essa dúvida, né? Mateus capítulo 24, eles chegam para Jesus e perguntam, né? Que sinais haverá da sua volta ou da sua vinda e do fim do mundo? Eles perguntaram, quando vai ser o fim do mundo? E assim, quando a gente analisa essa questão de fim do mundo, a Bíblia ela mostra assim, o fim do mundo quando tudo vai acabar, certo? Que é o que acho que todo mundo quer saber, quando que tudo vai acabar e quando que vai ser um novo tempo, um novo existir das coisas, né? Mas, assim, antes de falar disso, eu pensei, assim, analisando isso. Na Bíblia também fala, olha, vocês vão... Jesus falou, olha, eu vou dar a virtude do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí ele fala, olha, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o fim do mundo, certo? Para quem estava lá em Jerusalém e olhar lá para a América do Sul, é o quê? O fim do mundo. Né? Então, assim, não que Mauá seja o fim do mundo. Né? Mas para você entender, assim, então, é um tipo de fim do mundo. Né? Mas caminhando nessa ideia, se o fim do mundo é uma distância, eu posso colocar como um ponto. Que outro ponto eu deveria analisar? O meu mundo. Quando é que o meu mundo tem um fim também? Né? Então, isso é muito importante aí, porque o meu mundo é a minha vida. É como as minhas ações, as minhas atitudes. E para quem conhece a palavra, ele sabe que quando vem sobre nós, quando vier sobre nós a morte, é o meu fim. Entre aspas, porque é temporário. Então, esse meu fim de mundo ele é temporário, mas eu preciso considerar isso, você entende? Então, dentro dessa análise que eu faço de fim do mundo dentro da Bíblia, né,
eu considero isso. O fim do mundo pode ser um lugar muito longe, mas ele tem que ser alcançado pela palavra. E o fim do mundo pode ser o meu mundo. Então eu tenho que cuidar muito bem do meu mundo, para que quando ele terminar, eu faça parte do novo mundo. Entende? E aí, nessa dinâmica assim, o que eu falo? Olha, a Bíblia fala de fim do mundo? Fala. O fim do mundo é o que Jesus falou assim, olha, tem um versículo, aliás, assim, eu gosto muito desse versículo. Jesus falou, olha, eu estou convosco, melhor dizendo, todos os dias, Mateus 28 ali, todos os dias até a consumação dos séculos. E aí eu chamo a atenção para essas duas palavrinhas, né? Que assim, no dia a dia a gente às vezes não entende muito. A consumação. Consumação, às vezes eu entro num lugar, consumi determinada coisa. Essa palavra também é utilizada. Mas a etimologia dela aqui, que Jesus está dizendo, é a conclusão do projeto. Quando tudo será concluído. Então, Deus, pela sua grandeza, estabeleceu os séculos. Ele fala consumação dos séculos. Então, pela sua grandeza, o que ele estabeleceu? O que nós chamamos de dispensações, que começou lá na inocência, veio para a consciência, enfim, patriarcal, do governo humano, e hoje nós estamos na dispensação da graça. Essa dispensação da graça, ela não tem tempo para acabar. Jesus não colocou uma data, olha, eu vou voltar tal dia, eu vou voltar tal dia, tal. Então, assim, mas a consumação, ela vai acontecer. Um dia, o projeto de Deus vai ser concluído. Então, nós temos a primeira garantia que Jesus fala, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, tá? E aí a palavra século, eu chamei atenção para consumação, que é conclusão, né? Só mais um detalhe, conclusão, aí, no sentido de que os elementos se desfarão. Conclusão no sentido de não existir mais, consumação no sentido de evaporar, tá? Aí depois a gente pode falar disso mais um pouquinho, porque Pedro fala disso, né? O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele fala que os céus que agora vemos estão guardados como tesouro para o quê? Para o dia da destruição. O dia em que os elementos em fogo se arderão e a terra que hoje existe não existirá mais, tá? Mas aí, voltando para a palavra séculos, Pedro. Séculos, na Bíblia, é eras. Né? São tempos. No século ali não é 100 anos. Você percebe? Então, você está falando, olha, teve um período da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, e aí vai. Da graça, um período também da graça. Mas o fim do mundo, né, ele vai ser na consumação dos séculos. Porque Jesus já falou. Então, ele já deu, ele fala de forma, ele usa uma palavra para dizer essa palavra consumação. Quando é que tudo vai deixar de existir? Lá no futuro. Aí sim entra uma análise da escatologia. Aí entra a escatologia para a gente estudar. Porque assim, no Apocalipse, ele vai dizer que nós estamos hoje num período desse projeto, numa fase desse projeto. Daqui até a consumação, quanto tempo vai? Nós não sabemos porque estamos num período indefinido que é da graça. Mas nós sabemos que tem 2 períodos definidos. Quando o período da graça terminar, vem a grande tribulação. 7 anos. 7 anos. A 70ª semana de Daniel, que é para Israel. Depois da grande tribulação, vem o milênio. A Bíblia fala no livro do Apocalipse. Você pega ali Apocalipse 19, 20, 21 e o 22, está falando dessa, né? O Apocalipse segue essa dinâmica aí, para nos levar até o final. Mas assim, vem o milênio, 1000 anos. No final do milênio, o Apocalipse diz, olha, Satanás, né, será solto, porque no início do milênio ele é preso. Aí Satanás é solto. Ele sai para enganar as nações e aí vem
a última guerra que a gente fala, a guerra final, que é o Gog e Magog, né? E aí vem a destruição final, o aniquilamento de tudo, né? É o que a Bíblia trata lá no final. Então, esse fim do mundo que nós esperamos, total, para vir, né, a nova existência da raça humana, né, é lá no final, depois do milênio. Ok? E o senhor acha que nós estamos... Pela sua resposta, eu já imagino a resposta, né? Mas enfim. O povo entendeu, né? Nós já estamos vivendo o fim do mundo, ele já começou, vai começar. O que você acha? Olha, é uma excelente pergunta, né? Eu acho que ele tem que responder o que ele acha que vai ser a resposta, pra ver se ele tá prestando atenção. Boa. Não, pelo que ele falou, E aí, eu entendi. Pedro? Não, pelo que ele falou, eu acho que a gente tá meio que vivendo o processo, né? Pro fim da Lê na carteirinha, pastor. Tá Não certo sei, ou tá eu errado? acho que é isso que ele vai responder, pelo que ele falou. Vou chamar os universitários. Não, boa pergunta, né? Olha, sei que a Bíblia tudo responde, né? Eu falei no começo que os discípulos tinham essas dúvidas, né? Essa dúvida. E ali Jesus responde. Mateus capítulo 24, ali do verso 6 ali para frente. Aliás, todo o capítulo 24 de Mateus, o 17 de Lucas, ele é um sermão profético. Jesus teve essa preocupação de nos posicionar onde estamos. Então, que tempo estamos vivendo nós? Uma coisa eu te digo, estamos caminhando para o fim, certo? Sempre estamos caminhando para o fim. Por isso que lá no começo eu fiz questão de falar os 3 tipos de fim, pelo menos que eu imagino. Ou o nosso fim pessoal. Que eu acho que essa questão que muitos pregadores até falam, né? Amanhã Jesus pode voltar amanhã, digamos assim. Eu acho que Digamos, muitos... porque pode ser que não. Pode ser hoje. Não. Eu não acho. Não, porque tipo... Porque a pessoa pode morrer amanhã, sabe? Ela, sei lá, ser atropelada, ter um ataque cardíaco. Não sei. Aí, pra ela é o fim, né? Pra ela, Jesus, digamos, voltou. E já era. Não tem mais como ela fazer nada, né? Exatamente. Por isso que eu fiz questão de frisar no começo essa questão do fim, né? O primeiro fim meu é quando eu morro. Uhum. Porque, na verdade, sim, todas as respostas na eternidade, elas são respostas oriundas da vida aqui, né? Seja ela... e que respostas seriam essas? Para a gente ser bem claro com quem nos ouve. A ressurreição. A Bíblia fala da primeira ressurreição e da segunda. A primeira ressurreição para a vida. A segunda para a morte, né? Então, assim, mas só para responder a pergunta que você fez, em que fase nós estamos deste fim, né? De uma forma geral, eu digo assim, existe um plano global, né? Que essas fases elas vão andando, vão caminhando, independente de quem está vivendo, todo dia está morrendo gente, está nascendo também. E assim a raça humana vai existindo até chegar à conclusão, à consumação do século. Jesus explicou, falou, quando ouvires de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, terremotos em vários lugares, pestes, esse é o princípio das dores. Falou, não vos assustei. Está lá em Mateus 24 ali. Então, nós estamos vivendo, pela Bíblia, o que Jesus falou, o princípio das dores, que vai, cada dia mais, ser revelado na sociedade que a gente vive, né? Então, nós estamos vivendo bem agora um período, já mais de 50 dias, quase 2 meses, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Mais Rússia contra a Ucrânia. Né? Porque se tivesse a Ucrânia também rebatendo do míssil para o outro lado, mas o que nós estamos assistindo é um país contra o outro. Então, princípio de dores. Passamos por uma pandemia que, na verdade, a China está em lockdown, né? Vários lugares da China em lockdown. E, assim, pestes em vários lugares. Terremotos. Então, esse momento que a gente vive é o momento do princípio das dores. Então, a gente está aqui, a gente não sabe, de repente pode ter um terremoto. Nunca teve no Brasil, mas se tiver, você vai falar, e aí, é o fim do mundo? Eu te pergunto. Aí, galera, semana que vem... Respostas nos comentários, galera.
mas é uma continuação, você está entendendo? Né? Então, as coisas elas vão acontecendo, Deus estabeleceu pelo poder da sua palavra um projeto. Né? Quando Deus disse lá no Gênesis, haja luz e houve luz, o verbo, né? O Logos de Deus, que é o poder criativo que traz do nada tudo, ele foi falado e nada pode impedir a palavra dele. Ela está agindo, o planeta é um planeta vida. Enquanto o último projeto de Deus não for concluído, o fim do mundo não vem, como um todo. Tá? Mas, assim, só para finalizar essa questão, eu vejo assim, nós estamos no meio, né, desse projeto, no princípio das dores aí, e isso é revelado na sociedade. Ele falou, olha, a sociedade vai ser como nos dias de Noé. Então, um indicador. Aí você olha para a Bíblia, como era no dia de Noé? Eu não estava lá, né? Não me lembro muito bem. Não tem muitos arquivos, mas a Bíblia relata algumas coisas, né, o necessário. A corrupção do gênero humano, o pecado em alta escala, violência. Então, o mundo que a gente vive hoje é ou não é? Um mundo violento, com tanta coisa. Né? Enfim, são valores que a gente precisa olhar e analisar. Né? Esse é um ponto interessante. Certo, meu jovem? Certo. E qual é a nota dele? De 0 a 10. O Pedro sempre vai bem, né? Que isso, cara. Eu manjo muito. Sabe o que eu vou falar para ele? A carteirinha tá segura, hein? Vem pra idade você também. Não, eu tô na outra sala. Eu tô na outra Ele sala te que não trocou, tinha vaga pastor. na sua. Ele me pastor. trocou. Ele tinha te trocou. vaga. Sem Eu tô problema, saindo, sem você pode ir? problema. Sem problemas. Pastor, agora pensando, Jesus desceu, levou... Quer dizer, não sei, você vai responder agora. O começo da tribulação. A igreja vai estar aqui, como que funciona a parte da igreja na tribulação? E se ela ficar aqui, ela vai sofrer também? Como que Uma funciona? boa pergunta, né? Então, a nossa teologia, né, o nosso credo, vamos dizer assim, a nossa confissão de fé, que a gente crê, prega, ensina, enfim, difunde. Primeiro, nós somos da ideia da corrente pré-tribulacionista. O que é isso? Vamos traduzir, né? Coisa mais simples. Nós acreditamos que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Nós cremos, né, que antes de começar o governo do anticristo, a igreja ela é arrebatada, raptada. A palavra arrebatar é raptus ou harpazo, que denota um rapto, um sequestro, sabe? É chegar e tirar rapidamente. Então, a igreja ela é retirada da terra. Então, se ela é retirada da terra, ela não passa pela grande tribulação. Por quê? Esses 7 anos de grande tribulação, gente, é um sofrimento nunca visto antes. Não é igual a pandemia que a gente já sofreu muito pela pandemia. O Brasil morreu aí 600 mil. quase 700 mil, 600, mais de 650, né? Sim. É muita gente, beira quase 1 milhão de vidas. Né? Ser humano, são irmãos, são pais, são família que a gente amava, amigos, colegas, enfim, são várias pessoas as quais a gente tinha um amor gigante, né? E agora, nesse período de grande tribulação, a gente tem que destacar o seguinte: o anticristo ele vai se manifestar. Então, assim, a igreja ela é arrebatada, ela vai encontrar o Senhor nos ares. Então, vamos falar um pouquinho da terra? O que vai acontecer na terra? 7 anos de grande tribulação. Só que tem o seguinte: 3 anos e meio de falsa paz. O anticristo ele vem com soluções, né? Ele tem que ganhar o mundo para ele, né? Então ele vem com soluções, ele vem com tecnologia, ele vem com várias coisas, né? Muito provavelmente uma moeda única, enfim, aí entra o sinal dele, da besta, enfim, para comércio, etc. Mas é na segunda metade da grande tribulação que começa a acontecer, né,
a tribulação, a angústia efetiva que a Bíblia fala. O que é isso? É os selos que se abrem, né? É as trombetas que tocam, lá do Apocalipse, e as taças da ira de Deus são derramadas. O pessoal fala, né, se assiste muito filme, os filmes aí tem vários, Armagedon, Independence Day, etc. 2012, um monte de filmes, né? Sim. É uma indústria que veio com isso. Mas a Bíblia fala, olha, um asteroide vai se chocar com a Terra. Um vai se chocar no mar. Né? 1/3 de toda a vida marinha vai ser destruída. Enfim, a humanidade será reduzida, muito reduzida na grande tribulação? Vai. Né? Então, é isso que está acontecendo na Terra. A igreja não está aqui, certo? Então, onde a igreja está? Está lá na glória. Tá? Então, assim, seguindo essa dinâmica aí de grande tribulação na Terra e a igreja no céu, a igreja está, de acordo com o Apocalipse 19, nas bodas do Cordeiro, primeiro tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Então, nós seremos arrebatados. Paulo fala, olha, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E o que vamos fazer no tribunal de Cristo? Vamos ser julgados não para salvação, para recompensa. Então, os irmãos do Glorificast vão estar lá. Né? E todas as nossas obras serão julgadas, né? E aquelas que permanecerem, né, como ouro, prata e pedras preciosas, serão galardoadas. Depois cearemos com Cristo. Então, na terra, grande tribulação, no céu estaremos lá. Pastor, vou reformular a pergunta a partir da resposta do senhor. Na verdade, seria uma segunda pergunta. Desculpa. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas e se eu ficar? Os crentes, vamos dizer assim, o pessoal da igreja que ficar, eles também vão sofrer. Mesmo que anunciem Jesus, percebam que não teve uma vida correta, por isso que ficaram, e aí eles resolvam evangelizar todo mundo, que não sei o quê, eles também sofrerão as consequências da grande tribulação ou não? Serão privilegiados e não Boa haverá pergunta, sofrimento? né? Boa tipo, pergunta. quando você chama sua mãe, ela não responde, meu Deus, fiquei. Quem nunca? Tem um irmão que dormiu na igreja, né? Ele dormiu, aí o pessoal falou, deixa ele dormindo aí. Os jovens que fechavam a igreja, né? Aí apagaram a luz, tudo, os irmãos tudo saindo de fininho, todo mundo indo embora. Daqui a pouco passou uma meia hora, ele acordou, eram umas 9h30. Aí ele, meu Deus, eu fiquei, tem misericórdia. Tem misericórdia, volta só me buscar. E os jovens lá fora voltaram. Deus, você me esqueceu, você me esqueceu. Confessa. Então, tem essas pegadinhas, né? Mas, assim, brincadeira aí à parte, né? Para descontrair, né? Na verdade, assim, a Bíblia, ela é sumária, né? Nesse ponto, ela não dá muita riqueza de detalhes. Nós podemos deduzir, porque assim, lá em Apocalipse, lá 19, ele fala ali... Quem são esses vestidos de vestes de linho branco, né, e com palmas na mão? E aí a resposta são os santos que vêm de grande tribulação. Eles vieram de grande tribulação. E aí, esse é o primeiro ponto, a primeira base bíblica, né? E falam que eles viveram, no livro do Apocalipse, fala que eles viveram, que eles reviveram, que eles ressuscitaram e entraram para o milênio. Então, essa é uma grande base bíblica, que na grande tribulação alguém será salvo. Ok? Qual a outra? Bom, a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. O que é ressurreição para a vida? É a primeira ressurreição. Muito bem, já falei. Vamos lá. Primeira fase. Paulo vai dizer que Cristo morreu, lá capítulo 15 de 1 Coríntios, é um tratado sobre ressurreição. Muito bem. Cristo, a primícia dos que dormem. Aí ele fala, se Cristo ressuscitou, então nós vamos ressuscitar. Ele fala, porque há corpos terrestres, mas há corpos celestes. Então, como Cristo ressuscitou, porque ele morreu como homem, né? Entregou a sua vida para salvar o homem.
Então, ele ressuscita num corpo glorioso. Né? Então, ele é o primeiro. Segunda ressurreição ali, a segunda fase dessa primeira ressurreição, no arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lá em 1 Coríntios 15 também ele fala, olha, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Então, eles ressuscitam. Então, a segunda fase, arrebatamento da igreja. E lá no Apocalipse, quando ele fala assim, ó, esses são os que vêm de grande tribulação e ressuscitaram, aí ele fala, essa é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição para a vida termina aí. Tá? Agora, respondendo a questão, acho que era necessário fazer esse preâmbulo para responder para vocês, por quê? Olha, quem ficar aqui, a Bíblia é clara nisso? Não é, ela não diz A, B ou C, mas nós podemos deduzir. Aqui terá um governo ditatorial. O governo do anticristo, o nome já diz, é um anticristo. Ele vem com o Deus dele, entre aspas, que é o mal. Né? Satanás terá poder na grande tribulação para agir. Né? Então, ele vem com toda a sua eficácia do mal, inclusive para fazer milagres. Né? Para dar vida, fazer fogo descer do céu, enfim. Agora, quem ficar aqui, sendo específico ainda agora na resposta, terá que, na minha opinião, né? Por isso que eu digo que a escatologia interpretativa, e eu vou na linha de pastor Antônio Gilberto, Ezequiel Soares, os grandes nomes da Assembleia de Deus são desta linhagem de pensamento que quem ficar aqui não terá mais a salvação pela graça, porque a dispensação da graça ela se encerra com o arrebatamento da igreja. Então, quem ficou, primeiro, não vai poder receber o sinal da besta, porque no livro do Apocalipse ele diz, olha, quem tem o sinal a marca da besta, né, não tem parte com Deus. Então, eu entendo aí, por estas passagens, por tudo que eu falei, que quem ficar aqui e quiser ainda a salvação, terá que entregar a sua própria vida. Aí não sabemos como, né? Mas serão tipo mártires próprios por si mesmos. Né? Mas a Bíblia fala, né, que haverá salvação. Ou seja, é melhor subir na primeira leva, né? melhor vigiar, varão. Melhor vigiar, varão. E pastor, o senhor tem alguma ideia de como, de como será a marca da besta? Porque, assim, tem pessoas, assim, crentes que ficam, é um chip. É a vacina. É a vacina, verdade, é a vacina. Então, assim, várias ideias, assim, que o povo tem, né? Então, excelente pergunta, né? À luz da Bíblia mesmo, assim, o que o senhor acha? Muito boa pergunta, né? A Bíblia, na verdade, assim, especificamente a Bíblia não fala, ela fala que é um número de um homem. E aí ele cita, porque o número é 666. Bom, esse é outro grande... A grande curiosidade da raça humana é descobrir que número é esse, de onde virá esse número, né? Desde a década de 80, que quando eu comecei a me entender por gente, né? Estudar, ler alguns livros. Eu li um livro de William Malgo, que ele falava sobre quando surgia naquela época esse código de barras, né? Não sei se esse copinho tem esse aqui. Aqui, ó. Tem. Se virar para lá, aparece? Aponta lá para a câmera. Aí, ó. O nosso cameraman que não existe. Então, eu... um anjo. Melhor cameraman. Brincadeira. E ele escreveu um livro mostrando lá, fazendo os cálculos. Esse livro existe, está por aí, talvez você até ache na internet, que a marca da besta era esse código de barras. Ai, meu né? Deus. E, na verdade, quando você vê assim, o código de barras começou lá para os Estados Unidos e Europa, ele, na verdade, é uma tecnologia que facilitou demais a vida, o controle de estoques, de comércio, de venda. É um começo. Tem alguma coisa a ver com tecnologia, né? Só que hoje, por exemplo, hoje veio o QR Code, né? Porque avançou a tecnologia,
através de uma câmera, né? Então, numa linguagem de câmera, você vai lá, aponta o QR Code e você lê o que você quer. Não só mais um produto, você acessa um site. Então, a coisa ampliou demais. Cardápio, né? Dos restaurantes. Cardápio, É tudo... Eu pensei em comida. Eu pensei tudo. Tá que vamos ver. Até pagamento hoje dá pra fazer. Não, falando de comida, às vezes os irmãos perguntam, pastor, mas no céu a gente vai comer? É uma boa pergunta. É uma boa Vai? pergunta, né? Mas voltando aqui, né, assim, só para a gente ser assertivo nessa questão, a Bíblia não especifica, tá? Mas é algo tecnológico. A tecnologia ela vem avançando. Quando chegou o cartão de crédito, mesma coisa, mas isso aí tem o chip no cartão. A tecnologia ela vai aumentando. Para você controlar, você ter um governo mundial, tudo caminha para um governo mundial, gente. Uma moeda mundial, um governo mundial, uma economia. E não estamos nem falando de globalização apenas, né? Estamos falando de uma ordem mundial, de um governo mundial. Então, isso envolve tecnologia, né? Aí, vamos lá. O chip é uma tecnologia? É uma tecnologia. O chip é a marca da besta? Não. Se a igreja ainda está aqui e nós somos pré-tribulacionistas, logo, o chip não é a marca da besta. Agora, só concluir, ele poderá no futuro, talvez imediato, ou mais à frente, que a gente não sabe a evolução dessa tecnologia. O chip, por exemplo, ele poderá conter uma tecnologia mais avançada? Pode. Aí nessa tecnologia vira a marca da besta? Pode. Né? Agora, gente, o que eu sempre pensei assim, primeiro, a igreja ainda está aqui. Então, esquece. Chip não é marca de besta, nem vacina, né? Essa é a questão da vacina. Vacina é anticorpos, né? Para você não pegar, imunizar o teu corpo e prolongar a tua vida, ter amor a si mesmo, né? Então, assim, mas um chip, ele pode conter, sim, uma tecnologia muito mais avançada. Imagina assim, hoje, você tem um cartão que é aproximação, seu celular, você chega lá, tal. Agora, vamos supor que você tem um chip no seu braço, tal. Você chega lá na padaria, você só passa aqui, ou no mercado, entendeu? Uma vez que você já sabe seu CPF, seu RG, seu endereço, certo? E uma outra coisa, uma vez que você está chipado, nada impede de ter um satélite avançadíssimo que te localize em tempo onde você estava. Então, isso melhora a segurança pública, isso melhora essa questão de comercialização, crédito, um monte de coisa. Então, a tecnologia é que vai ser usada pelo anticristo. Essa é a minha forma de enxergar. E eu acho também que vai ser uma coisa, tipo, para quem ficar, né? Para quem estiver lá, vai ser bem óbvio, né, pastor? Tipo, se você colocar isso daqui, isso é a marca. Você meio que tá contra Deus. Vai ser. Você crê que vai ser. Tipo, Hashtag time Deus ou hashtag time anticristo? Tipo, a pessoa vai saber, né? Não vai ter dúvida de que ela tá negando a Deus, né? O que você acha? Então, excelente pergunta que complementa a anterior. Excelente, muito bom. Isso é essencial, Pedro. Essencial. A marca da besta, a marca do anticristo, ela vai ficar clara que é do anticristo. Salvo contrário, você não vai conseguir comprar, né? Você não vai conseguir sobreviver na Terra. Ou vai morrer de fome, como eu disse, vai entregar a sua vida. Não tem como sobreviver num mundo de alta tecnologia. Hoje, nós vivemos uma transição de gerações, concorda comigo? Nós temos a minha geração mesmo, certo? Quando eu nasci não tinha celular, né? A gente assistia alguma coisa na televisão, passava lá, eu lembro do meu tempo lá, os chips, lá, e o rapaz atendia lá, o personagem atendia o telefone no carro. A gente fala, não, isso não é impossível. Né? Isso é impossível, como que vai... Não, hoje, né, você vê que é perfeitamente possível. É uma geração que mal sabia o que era avião, né? Lá atrás. Então, a tecnologia ela avançou demais, vivemos uma transição de gerações, né? Mas é claro
que o sinal da besta, esse número, ele vai ser, a pessoa vai saber que é. E quem ficou, né? Quem ficar no arrebatamento da igreja, a pessoa que conhece a palavra, ela vai saber, se eu tiver esse sinal, eu estou perdido para sempre, né? Aí acabou. Aí é o hashtag... Ou hashtag inferno. E continuando nessa linha, a gente falou muito sobre anticristo, assim. Assim, você acha que ele já pode estar entre a gente? Você acha que ele vai nascer assim? Ele vai ser um bebê, vai crescer normal? Ele já vai chegar como adulto? Ele necessariamente vai ser judeu? Dá uma... várias coisas. Onde vive? Onde come? O que fará? Ter a profissão? Ir pra escola? Como você acha que vai ser o anticristo? Assim, tudo indica, né, que judeu ele deverá ser, porque o judeu é muito... o judeu ele é muito seletivo nessa questão, porque um governo que vai se assentar lá, né, vai fazer um acordo com ele, tudo leva a crer que ele é judeu, ou judeu e de genealogia limpa, um judeu, né? Isso, para mim, está muito claro, embora a Bíblia não diga exatamente isso, porque não é... Né, o foco da Bíblia é mostrar a salvação, né? Mas, por essas questões que nós analisamos, como o judeu é tão aprisionado, não sei se é essa a palavra, mas tão aficionado, talvez, pela genealogia, né? Porque eles aguardam o Messias. Essa é a grande questão que nós temos que falar. Eles estão esperando o Messias, né? Então, quando o anticristo se manifesta, ele é quem? O Messias esperado, né? Ele vai se manifestar, entre aspas, porque ele não é, mas isso só vai ficar claro para o judeu na metade da grande tribulação. Quando eles vão ver, os judeus vão ver, Israel vai ver que aquele homem que está no templo não é o Messias, porque ele profana, ele fala palavras, né, terríveis, enfim. Então Israel vê que não é e rompe. Aí Israel passa a ser perseguido até o final da grande tribulação, quando vem o Amargedon, que é a batalha do Amargedon, né? E então, caminhando nessa linha de pensamento, nós precisamos entender que o anticristo é alguém que eles estão aguardando, é um Messias esperado, entre aspas, porque o verdadeiro Messias vai voltar na segunda vinda, aí vem com a igreja no final da grande tribulação, a volta triunfal, quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras, Israel estando totalmente sitiada no Vale do Megido, que é a guerra do Amargedon, as nações, né, vindo contra ela, contra Israel, e aí é quando Cristo se manifesta, né, Apocalipse 19, no cavalo branco, uma linguagem figurada, os milhares e milhares de seus santos, né? E aí ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá? Mas só para finalizar essa questão, né? Por isso que eu falo que escatologia, às vezes a gente tem que viajar um pouco para responder uma questão. Mas assim, nessa primeira parte agora, ele está já entre nós? Pode estar, como pode ainda não estar, né? Se nós olharmos sinais, qual o sinal que falta se cumprir? De Mateus capítulo 24, todos os sinais já se cumpriram, né? Israel, eu costumo dizer, o maior sinal, eu escrevo isso no livro, na introdução à escatologia, o maior sinal para a vinda de Jesus, né, era a apostasia, esse que é falado, né, falsos profetas, mas precisava um que eu falo assim, se esse não tivesse acontecido ainda, não tinha como eu falar para você, o arrebatamento pode ser amanhã. Qual é? O estado político de Israel. Em 1900, né, começou a acontecer Ezequiel 37. Sabe o que é Ezequiel 37? Uhum. O Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. O vento assoprou, não foi? Poderão reviver esses ossos? O Vale dos Ossos Secos é Israel. No ano de 1900,
o vento está soprando, ninguém está vendo, mas tem ossos voando para todo lado. Calma, não é Walking Dead, meu amigo. Calma. É algo que está acontecendo no mundo espiritual. Israel vai voltando para a Palestina, certo? E em 1948, um voto de Minerva de um brasileiro na ONU, Israel é reconhecido como nação política. A figueira brotou, né, de novo. Então, abriu-se o campo, né, para que o cumprimento das demais profecias escatológicas se cumprisse. Então, o que eu posso te dizer? A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. E se for a qualquer momento, como é que eu vou te dizer? Se o anticristo, se fosse agora o arrebatamento, ele já estaria aí. Porque quando a igreja for retirada, ele já vai se manifestar, né? Ele pode estar um pouco antes já atuando? Sim, com certeza. Com certeza. Então, quem está em oração, buscando, vai estar também observando as coisas mudam. Mas nós vamos saber, é esse homem? A Bíblia não fala. Então, não posso falar onde a Bíblia se cala. Mas é um homem comum. É um ser humano, né? Que vai se manifestar. E aí sim, o inimigo vai apoderar dessa vida aí, né? Com toda a eficácia das trevas, para que ele governe o mundo nesse período que Deus vai permitir. Mas é um homem comum. E você acha que ele vai saber que ele é o anticristo? Tipo, ele... Com Nasceu, 20 já tá... anos, 15 anos, ele já sabe que ele é o anticristo ou você acha que não? É uma boa pergunta. A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Eu, nesse ponto, assim, já pensei muito, né, sobre isso também. Mente fértil, né? Depois eu quero que você cite 3 nomes de possíveis anticristos. Aí eu vou me complicar. Mas, olha, eu acredito assim, que quando ele nasce, ele não vai ter, ele não tem, eu acredito que essa revelação. Mas pode ser que no decurso da vida, né, vai havendo algum tipo de manifestação na vida dele que vá conduzindo ele para isso, né? Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. E não tem como a gente chegar aqui e falar que ele vai saber ou que ele não vai saber. É muito difícil, né? Então, uma questão assim que eu prefiro não fechar a questão. Não se complicou, não se complicou na resposta. Saiu pela tangente. Obrigado, pastor. E acho que a última pergunta, ou se vocês tiverem outra, podem fazer depois, mas a minha é a última. O juízo final. Aquele último juízo lá, depois do milênio e tudo mais. Como vai funcionar? A igreja vai estar nesse juízo sendo... trabalhando ali de alguma forma? Como que vai funcionar esse juízo final? Sim, excelente pergunta também, né? O juízo final é que eu costumo dizer assim, a primeira pergunta que você me fez foi sobre o fim do mundo, né? Então, o que eu penso? O juízo final é imediatamente após o fim do mundo. Porque lá no juízo do grande trono branco, a Bíblia fala, tem uma vasta doutrina sobre essa questão do juízo final. Lá no juízo do grande trono branco, o juízo final, a Bíblia fala que a terra fugiu, não se achou lugar para eles. Só que um pouco antes ela fala, olha, o mar deu os seus mortos, o inferno deu seus mortos, a morte devolveu os seus mortos. Então, quem ressuscita nessa ressurreição do último dia lá, vamos dizer assim, essa segunda ressurreição, que vai comparecer lá, certo? No final, para um juízo de condenação. Né? Um juízo de condenação. A gente poderia até questionar assim, irmão, mas no milênio alguém vai morrer? A Bíblia não fala. Né? Pode ser que a vida será comum no milênio. O pecado será menor, com certeza. Alguns chegam até a dizer, não, irmão, não haverá pecado no milênio. Eu penso que haverá. Né? É o reinado de Cristo, os 1000 anos. Né? Mas a vida será longa? A vida será prolongada. Mas alguém vai morrer no milênio? Se a vida continua normal,
Continua tendo acidente, não continua? Alguém morre só de pecado? Não, alguém morre de acidente. A pessoa está lá no telhado, lá, confiou, até com cinto de segurança, mas confiou na madeira lá, quebrou, caiu, morreu. Qual o pecado dele ali? Não, ele não foi imprudente, ele fez tudo certo, mas os acidentes podem acontecer, né? Então, por essas questões de acidentais e tudo mais, eu penso que a vida vai continuar normal, né? Pelo menos a Bíblia não fala de forma específica, é um pensamento meu. Mas lá no juízo final, né, qual é o critério desse julgamento e quem aparece lá? Então, eu digo, a priori, com prioridade, o julgamento final é para quem não tem o nome escrito lá no livro da vida. Porque aqueles que ressuscitaram já estamos com Cristo. Estaremos com Ele, reinando no milênio, inclusive aqui no milênio, com Ele. Né? Participaremos do milênio com Cristo, porque Apocalipse fala, e reinarão com Ele 1000 anos. Então vamos reinar com Ele 1000 anos. Olha que coisa gloriosa. Se nós já fomos julgados por obras, né, lá no tribunal de Cristo, a igreja ela não será mais julgada, mas ela comparece, na minha opinião, lá no juízo final. Não para ser julgado, mas para acompanhamento. Nós estaremos lá. Quem é o nosso advogado lá? Jesus. Ele é o nosso advogado, é Ele quem nos justifica, né? Quem já nos justificou. E aí, o critério desse julgamento, só para a gente encerrar. O critério desse julgamento é o quê? E abriu-se os livros, o livro das obras. E os homens foram julgados por suas obras. Tá? Feito o julgamento, aí só há 2 destinos para a gente concluir aqui, né? Qual é o destino dos que não têm um nome escrito no livro da vida? A Bíblia fala, infelizmente, é o lago de fogo, porque rejeitaram o testemunho de Jesus, né? Ou porque pisaram no sangue do Cordeiro, ou porque se desviaram da fé, né? Não foram fiéis até o fim. E o destino da igreja, dos salvos, o eterno estado perfeito. Aonde, pastor? Nós vamos morar no céu? Eu faço a pergunta para vocês agora. Onde moraremos? Eu já vi uma teoria aí que na Terra mesmo. Novo céu e uma nova Terra. Só que teremos acesso num corpo glorioso, veremos o rosto do Senhor, nos alimentaremos da árvore da vida. Não ficaremos sem nos alimentar. Mas não vai ter aquela outra árvore que não vai poder comer, né? Porque senão... A gente come tudo aí e vai comer. Não, estaremos livres dessa árvore. Ô, pastor, eu acho que uma pergunta que todo mundo quer saber também é, vai ter mesmo o telão? Eu ia fazer essa pergunta. Vai ter, todo mundo quer saber, vai ter mesmo o telão mostrando todos os seus pecados? Não, assim, pecado. Obra a gente não quer no saber, não. No julgamento lá, vai ter o telão mostrando pra pessoa, Jesus, ó, errou aqui. Não. No caso da igreja, né? Dos salvos, você está perguntando, ou de todos? De todo mundo. Ah, tá. Porque são momentos diferentes. Né? Sabe o que eu penso? Que não tem nada disso. De ia ser telão, muito de legal. nada. É o julgamento da consciência. Né? Tudo que a gente faz, nós armazenamos em nós mesmos, pelo nosso DNA, em algum lugar da nossa mente, está guardado tudo que é feito. E a nossa memória, a gente tem a memória rápida ali, né? Aquela memória que é do dia a dia e tal. E a gente vai liberando HD para guardar outras. Né? Só que, vez por outra, quando alguma coisa acontece, você ressuscita alguma memória lá longa. Eu penso assim, que o julgamento ele é individual. E a consciência, ela que te condena. Você está entendendo? Então, quando a pessoa chegar diante de Deus... se ele foi condenado, ele sabe, olha, estou condenado, merecidamente condenado, mas Deus não tem necessidade de exposição mais. Né? Os que ressuscitam para a vergonha eterna também recebem um corpo que não é glorificado, é um corpo onde o bicho não morre, o fogo não queima. Um corpo terrível. Né? Então, nessa linha de raciocínio, é onde eu gosto de pensar mais também. Qual o critério para receber um galardão? Nós não sabemos. Mas Deus sabe, pela consciência,
pela sua consciência, pelas obras que você fez, pelo julgamento que ele fez em você, tudo que você vai receber de bom lá, na eternidade. O fato é, nós estaremos num corpo de outra dimensão. Eu falo assim, hoje, se eu tentar passar na parede, eu quebro a minha cara. Vai que bato aqui e não consigo passar, meu amigo. Né? No corpo que nós estaremos, corpo glorificado, aí você passa pelo meio da parede, a parede não te segura, um corpo glorificado, uma outra dimensão de matéria, né? E por isso que a gente fala, mas a gente vai precisar, teremos necessidade de alimentação. A Bíblia fala que o fruto, né, da árvore da vida será para a saúde. Eu entendo aí que é esse corpo que nós estaremos, fala de comunhão, né? Sempre teremos uma comunhão eterna. Ao participar ali, não é questão física aqui, né? Está ligado com Deus para toda a eternidade. Amém. Mais alguma pergunta, pessoal? Da minha parte, estou... Então é isso, pastor. É isso, pessoal. Estamos terminando mais um episódio aqui do nosso Glorificast. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre esse tema bastante polêmico, né? Antes da gente se despedir, pastor, você tem algum recado final? Alguma palavra? Eu agradeço o convite. Sinto honrado aqui de estar com vocês. A honra é nossa. Muito obrigado. E continuem firme aí. O trabalho é muito bom. E que Deus abençoe grandemente vocês cada dia mais. Amém. 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 A gente conversou também anteriormente de começar a gravar. Quem quiser ter o livro do pastor Paulo Barreto sobre esse tema do Apocalipse, né? Vocês podem mandar pra gente mensagem no Instagram, que é @glorificast, e aí a gente manda o PDF para vocês, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu peço que vocês curtem esse vídeo, compartilhem com a família, com os amigos, com o pessoal da igreja. Sigam a gente aqui no YouTube ou no Spotify, se você estiver escutando, né? Mas no YouTube é no canal da igreja IAD Mauá. Só jogar lá Glorificast que vai aparecer. No Spotify é Glorificast também. E no Instagram também @Glorificast. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, hein?